Você já entendeu que diminuir as telas não significa simplesmente desligar o celular ou a televisão, esconder o controle da TV ou o celular, tomar o celular da mão da criança? Nos vídeos anteriores, porque esta é uma série e este é o quarto vídeo da série, eu falei para vocês sobre a questão de organizar o ambiente, sobre a rotina, sobre o período de adaptação que acontece com essa criança. E aí fica uma grande questão. Keila, tirei o celular, mas e agora? O que oferecer? A tal das brincadeiras. Como intervir aí, como brincar, como estimular, o que a gente oferece? Esse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês 6 brincadeiras que vocês podem fazer com coisas que provavelmente você tem aí na sua casa. Não adianta tirar o celular e deixar a criança olhando para a parede, concorda? Mas e aí o que a gente faz? Agora eu vou ter que gastar horrores comprando brinquedos para estimular a minha criança. Nada disso. Isso é uma ideia aí que é um mito, na verdade. Você não precisa gastar com brinquedos maravilhosos, o melhor do mercado, top da galáxia. Você já reparou que quando a criança ganha um presente, em geral, ela fica muito mais ocupada com a caixa ou com o embrulho do presente que ela recebeu do que com o próprio presente? Principalmente se o presente que ela recebeu, o brinquedo que ela recebeu, faz tudo sozinho, não depende dela. Porque a criança precisa manusear. Então, aquele brinquedo que quanto menos faz alguma coisa, melhor é. A criança precisa depender totalmente da criança para que ele exista. Então, você não vai precisar gastar horrores de brinquedos, encher uma brinquedoteca. Não é essa a questão. E aí entra as 6 sugestões de brincadeiras que eu quero deixar para vocês com coisas que provavelmente você tem aí no seu dia a dia. Número 1, olha só isso, é só uma caixa, né? Mas para criança não é só uma caixa, então a primeira ideia vai ser com caixa de papelão. Na mão da criança, essa caixa de papelão pode virar uma cesta de basquete, e aí ela vai jogar as bolinhas ali. Ou então, na mão dessa criança, isso daqui pode virar uma garagem. Ela simplesmente faz assim, pega os carrinhos dela e vai colocar aqui dentro da garagem esses carrinhos. Ou então, essa caixa pode virar o carrinho. Ela pega a caixa e prende um barbantinho e pronto! Virou um carrinho para essa criança. Então, quanto mais simples o material for, melhor é para estimular a criatividade dessa criança, a invenção, a imaginação dela. Então, uma caixa de papelão vai ser um super brinquedo estimulante na mão da sua criança. Mas é claro que lembra lá dos vídeos anteriores que eu disse, essa criança que ficou muito tempo nas telas vai precisar do nosso empurrãozinho, da nossa ajuda. Então, inicialmente, você é que vai propor alguma coisa para fazer com essa caixa. E se você quiser ir além, você pode, inclusive, pegar a caixa de papelão, talvez não essa, um pouquinho maior, e transformar em outras coisas, que daí vai ter muito mais processos para fazer, para recortar, para pintar, para montar, fazer uma casinha, fazer um foguete grande, maior, vai de maior proporção, e aí vai ser um projeto que vocês vão ficar envolvidos, talvez aí, quem sabe, por uma semana ou mais, para poder fazer isso, né? Mas uma caixa de papelão, tão simples quanto algo pequenininho, uma caixa de sapato, já vai ser um baita estímulo para sua criança. Número 2, você vai precisar de fita crepe. E daí, dependendo da cor do seu chão, o meu aqui é claro, é branco, então branco para mim não serve. Tem que ser uma fita crepe com uma cor para se destacar aqui no chão, né? Com fita crepe, você consegue fazer circuitos inteiros. Você consegue fazer linha para equilibrar, você consegue fazer caminhos, pistas para carrinhos, para saltar. Você consegue fazer até a amarelinha usando apenas uma fita crepe. Se você não tem bambolê, dá para fazer a amarelinha com a fita crepe. E aí o que a gente vai estimular aqui? A gente vai estimular equilíbrio, coordenação, planejamento motor, organização espacial, organização corporal também, e a gente só usou uma fita crepe. E aí é legal você colocar a criança para ajudar a fazer. Ele vai fazer a pista de carrinho e não faz entrega pronto para ela, traz essa criança para ela fazer. Vocês podem, por exemplo, desenhar numa folha como que quer fazer, ou a criança ali na hora mesmo já vai inventando o que ela quer. Então você pode fazer desde coisas de pistas bem simples, de carrinho, até pistas mais elaboradas. E é só você jogar lá no Google pistas de carrinho com fita que você vai ter muitas variedades de exemplo ali para você ter um lugar de onde partir. Se você não tem nenhuma ideia de como fazer a sua pista,
dá uma pesquisada e vê como que você quer fazer. Ou então você vai criando ali junto com a sua criança. Lembre-se, o legal é que a criança em tudo, ela participe. Não que você entregue pronto para ela. A gente não estava falando que a ideia é algo que não está pronto para que dependa da criança? Então lembre-se nisso durante essas 6 atividades. 3. Vamos precisar de pregadores de roupa. E aí é legal você trazer várias opções. Aqui eu tenho um de madeira, mas eu tenho mais. Só que ele está na minha sala de atendimento. Eu não trouxe para casa. Enfim, mas aqui já vai dar para exemplificar. Você vai precisar de pregadores de roupa. E aí você pode fazer o seguinte. Você pode pegar a própria caixa e aqui a criança vai ter que prender aqui. Os pregadores de roupa nós estamos trabalhando esse trabalho, estamos estimulando esse trabalho manual, né? Então, se você tiver alguns mais fáceis de prender, outros mais durinhos, tamanhos diferentes, texturas diferentes, então de madeira, de plástico, tem uns que tem formatos, eu tenho um de plástico que tem formato de abacaxi, porque daí muda a forma como a criança tem que segurar, então é legal também pensar nisso. Grandes também vai mudar a forma como a criança vai pegar, os pequenininhos ela vai ter que ter mais habilidade ali nas mãos, né? Então a gente está trazendo brincadeira e entretenimento para essa criança, mas a gente também está trazendo estimulação, né? Aqui a gente está fazendo uma estimulação visuomotora, né? Então a questão de prestar atenção onde que eu vou encaixar e o movimento da mão para acertar onde que é, coordenação visomotora, coordenação manual, coordenação motora fina, também a gente está trabalhando. E a gente também pode trazer aqui para os pregadores a estimulação para matemática, inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo exatamente sobre isso usando as tampinhas de garrafa PET. Se a tua criança está com dificuldade de matemática, as tampinhas de garrafa PET é um outro instrumento legal, para um outro material legal para você trabalhar aí. Mas vamos voltar. Como que você vai fazer para trabalhar matemática? Então, você tem os pregadores. Você pode pegar a caixa de papelão e fazer quadrados pequenos ou círculos, o que você quiser. Aí você recorta. Lembra? A criança faz parte também. Ela já sabe recortar, traz ela para ajudar. E aí, depois que tá pronto, vocês pintam das cores dos pregadores que você tem. E aí a criança vai ter que colocar os pregadores na cor. E você também pode fazer a quantidade. Nesse mesmo quadrado que você fez, ou círculo da caixa de papelão, você coloca a numeração lá, número 1, e coloca, número 2 e coloca. Se a sua criança já está em idade de saber algumas continhas de mais, menos, vezes, dividir, você pode fazer isso. Você escreve aqui a continha, 2 mais 4. E aí ela vai ter que colocar o resultado em pregadores. Olha só, não é só entreter. A gente também está trazendo estimulação, né? Mesmo que seja um brincar, o brincar sempre tem uma estimulação para essa criança. E aqui a gente está fazendo uma estimulação direcionada. Também com esses pregadores dá para você fazer tipo uma competição de velocidade. Você faz um varalzinho usando um barbante, uma linha, uma corda, um cadarço de tênis, alguma dessas coisas provavelmente você tem por aí. Então estica ele e aí você vai ter uma quantidade de pregadores e a criança outra. E é bom que seja a mesma quantidade para cada, né? E aí vamos ver quem coloca mais rápido, usando a mão direita, usando a mão esquerda, as duas mãos ao mesmo tempo. Aqui a ideia não é ver quem ganha, é a estimulação, é a brincadeira, é o tempo junto, é essa troca. Então fica essas sugestões aí também com pregadores que dá para fazer. E se você quiser também, um pouquinho mais fundo, me lembrei agora, dá para você fazer uma arte, pegar o pregador e transformar ele em alguma coisa. Ó, não parece que tá abrindo uma boquinha de jacaré? Então você pode pegar o pregador e transformar ele num jacaré de pregador. 4. Você vai precisar de alguns potes e colheres. Vou usar esse daqui, mas pode ser lá da sua cozinha mesmo. Sabe aquele pote de margarina, aquele pote de requeijão, aquele pote de sorvete? Então, junta, guarda, vira brinquedo para sua criança. Fica a dica. E você gastou o quê? O que você comprou para você usar e depois você ia jogar fora. Agora não vai, né? Vai reaproveitar para brincar com a tua criança. Isso aí, garoto esperto. O que você vai fazer com esses potes com essa colher? É legal você também ter colheres aqui de tamanhos diferentes, tá? Então pega a colher da cozinha de sopa, de chá, de sobremesa, de café, concha, enfim. Aí a concha vai depender do tamanho do seu pote, né? Porque uma concha aqui não dá muito certo. Mas enfim, você vai pegar o pote de colheres e aí você vai colocar aqui dentro. Você pode colocar feijões, você pode colocar pedrinhas, você pode colocar bolinhas. Sabe aquelas bolinhas em gel? As tal das orbs? Então, essas aqui, ó. Então, também dá para brincar aqui. Você pode usar pompom, que você acha em armarinhos. Há essas lojas que vendem coisas para costura, você acha os pompons, que usam muito para fazer aqueles arquinhos, aqueles
preguicinho que coloca na cabeça de criança para enfeitar, as menininhas, enfim. Tem os pomponzinhos também que você pode usar aqui. Pode usar bolinha de gude, pode usar as tampinhas de garrafa PET aqui. A ideia é que a criança vai ficar manuseando isso de um pote para o outro, enchendo para lá e para cá, tá? Então, por isso a ideia dos pegadores. Até dá para trazer aqui também uma peneira. Essa peneira aqui já é grandona demais, mas existem peneiras menorzinhas aqui que caberiam aqui. Também é legal. Então, a ideia é que esse manuseio, a gente vai estar estimulando, além de brincando, de novo, isso aí, coordenação visomotora, a atenção, a concentração, o planejamento, porque a criança tem que se organizar todo, fazer todo um planejamento ali para que ela transfira daqui para lá e não derrube isso, né? E aí, se tiver tipo um feijãozinho, uma pedrinha, uma areia também, e você quiser liberar uma água para ficar uma coisa mais divertida e tal, mais legal, faz isso do lado de fora, para evitar sujeira dentro. A tua criança vai ficar extremamente envolvida, vai ficar um tempão ali brincando. 5. Brincadeira com água não pode faltar, ainda mais nessa época de calor. Não sei onde você mora, mas na minha região, um calor para cada um. Mas um ótimo momento. E água, gente, a água é sempre sucesso, sempre. Sempre é sucesso essa brincadeira de água. Inclusive a tua criança, quando estiver nervosa demais, para dar uma acalmada, traga ela para a água, vai lá pro chuveiro, leva uns brinquedinhos lá e deixa ela brincar um pouquinho. Vai acalmar, que é uma maravilha. Um banho de mangueira, um banho de bacia também, maravilhoso. Mas aqui, o que você pode brincar aqui? Você pode brincar de lavar. Então, por exemplo, os carrinhos. Os carrinhos estão sujos e aí eu vou deixar aqui uma escovinha de dente velha, vou deixar aqui esponjas diferentes, paninhos, um pouquinho de sabão. Então eu posso ter um potinho que tem a água limpa e o outro potinho aqui tem um pouquinho de sabão aqui. E aí a criança pega no sabãozinho, lava aqui o carrinho e enxágua esse carrinho. Ó, também a gente pode fazer transferências. Então tem potinhos que a criança vai pegar daqui e encher lá. Então ela vai tirar água de um lugar para o outro. Aí você pode até colocar uma corzinha nessa água se você quiser, com corante alimentício ou com a casca de alguns legumes, como por exemplo a cenoura e a beterraba, deixa ali, coloca uma água e deixa a casca lá dentro. Ela vai soltar uma corzinha. Pronto, uma aguinha super natural, sem químicos, que lá no corante tem um certo químicozinho, né? Mas enfim. Aí também você pode trazer, ó, um funil. E aí a criança vai colocar aquilo que ela quer. Aí você pode trazer potes de diferentes tamanhos e formatos, garrafas de diferentes tamanhos e formatos. E aí a criança vai enchendo e vai colocando aqui no funil. Também você pode trazer isso daqui, ó. Como é que você chama isso por aí? Conheço isso daqui como pipeta, como conta-gotas. Por aí, mesma coisa? Tem um nome diferente? Já me conta nos comentários pra gente ir aprendendo nomes novos, né? Mas então, ó, isso daqui, a criança vai vir aqui, aperta, a água entrou e aí ela solta, a água saiu. Legal, a gente está aprendendo, tá dando a oportunidade da criança trabalhar controle tônico, né? Ela tem que saber a hora de apertar para a água entrar e a hora que ela solta, a água sai, né? Isso aqui é bem legal. E aqui nessas transferências a gente também está trabalhando, né, e estimulando a questão manual, a questão de coordenação visomotora, planejamento de novo, atenção, concentração, questão sensorial. Também a gente está trabalhando texturas diferentes aí com essa criança. Que mais que dá pra gente brincar com água? As tampinhas de garrafa PET também podem vir aqui. Tu pega uma bacia, joga umas tampinhas aqui dentro, pega uma peneira e a criança vai pescar. Pronto, vamos pescar os peixinhos, que são as tampinhas de garrafa PET. Se você tem aquele brinquedo que tem os peixinhos, traga os peixinhos se eles puderem ser molhados, porque eu tenho uns que não podem, joga aqui dentro e a criança vai pescar. Em vez de pescar com a varinha, vai pescar aqui com a peneira, ou então ela pode pescar com a colher também. Dá para pescar até com uns palitos de picolé. Segura um palito de picolé em cada mão e junta assim e levanta. É bem difícil, então depende muito. Se a tua criança está bem nervosa, não, vamos colocar umas coisas mais calminhas, mais fáceis, quer dizer, para deixar ela mais tranquila. Quem sabe mais para frente você faça isso, porque daí é bem difícil, tem que ter muita atenção, muito planejamento, muito domínio manual. Água, gente, até a gente vai querer brincar junto com essa criança. E sexta e última sugestão, circuito motor. Gente, faz circuito motor usando o que vocês têm aí. Não precisa comprar as coisas que o profissional tem. Vocês têm almofada? Tem corda por aí? Não tem corda? Tem a linha do chão da cerâmica ou do porcelanato, né? Então, já serve. Tem a fita adesiva. Não tem a fita adesiva? Um giz, um carvão. Algo disso daí vai ter, né? Um calçado, cadeiras. Vocês têm por aí, né?
Tudo isso aí dá para usar e fazer um baita de um circuito motor. Você pode fazer coisas para a criança pular, rastejar, engatinhar, equilibrar, passar por baixo, passar por cima. Tudo isso vai ser um baita de um estímulo para organizar o corpo por meio do movimento. Então, se a sua criança está muito agitada, ligada no 220, comece com essa atividade de circuito. E aí, para ser mais legal, mais divertido, faz esse circuito, sendo que essa criança tem que fazer alguma coisa lá no final. Lembra daquela ideia que eu te falei de fazer lá com os pregadores? De fazer um quadrado ou um círculo, escrever o número ou fazer a cor, e a criança vai ter que corresponder o pregador com a cor ou a quantidade de pregadores naquele número que está lá escrito, né? Número 1, 2, 3, até o número que você quiser. Traz esse brinquedo aqui para esse momento de circuito. De um lado vai ficar os pregadores e do outro lado vai ficar essas pecinhas aí feitas com a caixa de papelão. Aí a criança vai levar a pecinha de papelão na mão e vai fazer o circuito. Quando chegar do outro lado, ela vai corresponder. Se for para corresponder com cores, ela vai ver que cor que é aquela que tem na mão dela, achar as cores dos pregadores que tem ali e corresponder. Se for a quantidade, ela vai olhar na mão dela que número que está escrito ali no papelão e vai pegar a quantidade e colocar ali. E aí ela volta lá no início do circuito e começa tudo de novo. Então aí tem uma coisa que estimula muito a tua criança. Ela vai querer fazer esse circuito porque tem algo para ela fazer. E ela sabe a quantidade de vezes que ela vai ter que fazer. Porque digamos que você pintou ali 4 círculos de papelão ou quadrados de papelão, então ela sabe que ela vai ter que fazer tudo aquilo 4 vezes. Ou você colocou 5 ou mais, aí você que tem que ver a quantidade que a sua criança dá conta. Ou então, se a tua criança tem hiperfoco por alguns tipos de brinquedos, traz esse hiperfoco para cá. Por exemplo, eu atendo algumas crianças que têm hiperfoco por números, que tem hiperfoco por letras, por animais, então eu uso isso. Então eu deixo os números de um lado e do outro lado eu deixo esses cardzinhos que a gente fez aí usando papelão. Então ela leva o número 1 aqui e procura o número 1 lá. E pareia o número. Ou então aqui está o animal. Lá do outro lado tem a imagem que eu procurei na internet, um leão, imprimi, pintei, ou se você tem aí uma impressora colorida, você já imprime colorido, e aí você pega e passa uma fita adesiva em volta para durar mais, para ele não rasgar tão fácil, né? E vai proteger ele. E aí eu deixo os cardzinhos de um lado e os animaizinhos do outro, né? Porque eu tenho os animaizinhos e a criança vai fazendo todo o circuito, levando esse animalzinho e vai procurar o cardzinho dele e corresponder, entendeu? Então isso vai fazer com que a criança entenda a quantidade e seja mais motivador para ela fazer tudo aquilo, não só ficar fazendo tudo que ela tem que fazer no circuito motor por fazer. E esse circuito vai ajudar ela a gastar energia, e ela gastando energia, se movimentando ali, vai liberar neurotransmissores ali que vão dar regulação para ela, que vai acalmar essa criança, e daí você consegue fazer alguma outra coisa mais tranquila, como por exemplo, sentar lá e brincar com a água, sentar lá e brincar com os pregadores ou com uma caixa de papelão, vai construir algum brinquedo com a caixa de papelão, né? Então também é uma baita coisa que dá pra gente fazer com essas coisinhas que certeza que você tem por aí na sua casa. E aí, gente, vocês gostaram? Gostaram? Conta pra mim nos comentários, eu gosto de saber quando vocês mandam pra mim comentários, manda dando sugestão, quem sabe a sua sugestão vira um vídeo aqui no meu canal. Gostaram dessas ideias? Gente, teria mais 1000 outras ideias pra falar pra vocês, mas aí o vídeo ficaria enorme, esse já ficou, né? Pensando nisso, eu criei um e-book com 72 atividades, usando coisinhas de sucata, material alternativo, com coisas do dia a dia, que vão virar baita estimuladores aí na tua mão e você não precisa gastar, porque você provavelmente já vai ter isso daí. Ou vai saber que você precisa juntar alguns rolos de papel higiênico, algumas caixas, algumas garrafas PET, tampinhas de garrafa PET para você poder fazer atividade com a sua criança, porque agora você sabe que esse material viram riquíssimas atividades aí com as suas crianças, né? Então, nesse material, eu coloco lá várias ideias, como eu disse, 72 ideias de atividades, usando então esses materiais de sucata aí no dia a dia, que vocês têm por aí para estimular a tua criança. Então, além dela brincar, de estar se entretendo ali, você conseguir gerenciar outras coisas que você precisa, ela também vai estar sendo estimulada com questões de estimulação para equilíbrio, para coordenação, para atenção, para concentração, para criação, para imaginação, para invenção. Então, se esse tipo de e-book te interessa, eu vou deixar o link dele na descrição, depois que você confere lá, para ver se vale a pena na sua realidade. Eu espero que esse vídeo tenha sido de valor, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e eu aguardo você no próximo vídeo do meu canal. Tchau!